A Polícia Federal concluiu um dos inquéritos sobre desvios em aposentadorias. Indicou o ex-presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanuto, ex-procurador da autarquia, Virgílio Antônio Ribeiro Filho, o ex-diretor de benefícios André Fidelis e outros investigados por suspeita de corrupção e outros crimes envolvendo descontos indevidos nos benefícios. Procurada, a defesa de Stefanuto afirmou que não teve acesso ao relatório de indiciamento. As demais defesas ainda não se manifestaram, Musa. O que você... Veja, o INSS é... Mais uma, né? Mais uma. É mais uma. Vamos deixar de lado a questão óbvia da imoralidade da corrupção, que se tornou uma normal ao longo desses anos. E nós estamos falando aqui de roubos em velhinhos, aposentados, pensionistas. E isso simplesmente é mais uma dos temas imperdoáveis que acontecem aqui ao longo do tempo no Brasil, né? Nós estamos falando de bilhões de reais. E foi feito de uma maneira que me parece ali que foi muito de caso pensado, com peixes grandes envolvidos e retirando pouco dinheiro de muitas pessoas. E aí, obviamente, esse rombo é bilionário e chegando no entorno mais próximo de figuras importantes desse governo, inclusive, e talvez até principalmente ali também, do próprio executivo. Quando nós falamos a respeito da Previdência, além da corrupção, ela estruturalmente já é um problema econômico muito sério. No ano de 2025, por exemplo, o déficit foi quase de 3% do PIB. Nós estamos falando de algo que se aproxima dos 400 bilhões de reais. O que significa isso? Significa que todo mundo que contribui para a Previdência dá um montante. As pessoas que recebem, que vivem dessa Previdência, custa muito mais do que ela arrecada. 400 bilhões, mais ou menos. Só que isso tende a crescer, porque a demografia no Brasil está caindo. As pessoas envelhecem mais, vivem mais tempo e cada vez mais nascem menos pessoas. A taxa, hoje, é 1,6 filho por mulher. A taxa de reposição óbvia são 2,1. Então, cada vez mais você tem pessoas vivendo do sistema e menos contribuindo para ele. E você tem esse rombo. Se você tem esse rombo, igual na tua casa, se você gasta mais do que você ganha, alguém tem que te emprestar esse dinheiro. E da onde vem esse dinheiro do governo? Ou ele emite uma dívida e se torna mais arriscado porque ele é mais endividado, e ele retira o dinheiro do orçamento de outra parte, de educação, de saúde, de infraestrutura, do que quer que seja. Então a questão é, repito como sempre, coloquemos os adultos na sala, porque a coisa ela é muito séria. Isso sem contar os efeitos da corrupção, que são mais bilhões que são drenados ao longo do processo. Quer dizer, o INSS já tem um problema estrutural, né? Se não tiver problema nenhum de corrupção, já vai dar errado. Já. É só uma questão de tempo. Ainda vão lá e metem a mão. Aí fica difícil, né, Mota? Uma notícia como essa, né? Eu fico imaginando sempre, me coloco no lugar do nosso espectador, do nosso ouvinte. Ele lê uma manchete como essa: PF indicia ex-presidente do INSS por corrupção. É uma manchete que caberia há 20 anos atrás, não é isso? Se ele não vê a data direitinho, ele pode achar que é uma manchete antiga. É uma manchete que talvez caiba de novo daqui a 20 anos. A gente vai estar comentando notícias iguais a essa. Por quê? Eu pergunto a você, Marcília, que é um jurista experiente. Qual é a probabilidade desse ex-presidente do INSS que está sendo indiciado realmente sofrer uma punição severa, ficar muito tempo na prisão, ter que devolver todo o dinheiro que ele é suspeito de desviar? A pergunta é real? Eu achei que era só uma pergunta retórica. Não. Porque é real, realmente se você quiser que seja retórica, eu mesmo respondo. A probabilidade é... Eu não vou nem te colocar nessa situação. É nenhuma. É zero. Zero. Então, o nosso espectador está se perguntando, mas para que essa investigação? Para que perder tempo com isso? Para que mexer com a minha indignação? Para que provocar com as pessoas? Fazer com que as pessoas fiquem mais frustradas? Porque não vai dar em nada. Olha... Isso não é a minha opinião. Eu estou aqui canalizando
a opinião que eu escuto das pessoas todos os dias. Mas aí você está muito pessimista. Eu entendo o que você está falando, eu acho até que eu poderia te chamar de realista, mas é o seguinte, a gente precisa, não é, acreditar em alguma coisa, a gente precisa ter um norte, um horizonte minimamente feliz. Deixar de acreditar em algo é uma crença já. Deixar de acreditar é uma crença. Mas, olha, vamos lá, vou aqui trazer uma realidade nossa. O Brasil está na situação que a gente vê já há muito tempo. Porém, alguma coisa anda. O modo falar, há 20 anos essa manchete caberia bem. Mas será que a reação de todos nós, a gente falou também isso aqui ontem no programa, 2022 parece querer ser reeditado pelo STF, mas será que a sociedade aceitará ou aceitaria que 2022 fosse reeditado? Se nós estamos, por exemplo, diante da realidade do INSS hoje, será que nós todos não nos comportamos de outra maneira, de uma maneira indignada? Será que, por exemplo, a experiência, muita gente compara o caso Master com a Lava Jato, não é? Será que a Lava Jato, pelos caminhos que acabou sendo desmantelada, será que essa experiência não nos traz para o caso Master a possibilidade de trilhar outros rumos? Quer dizer, o Brasil, né, ele se repete, né? Aliás, tem uma música que fala, que eu gosto muito, que o refrão dizia o seguinte, não sou eu quem repete, era um refrão que ficava se repetindo, a música inteira, ele falou, não sou eu quem repete essa história, é a história que adora uma repetição. Agora, a história gosta de uma repetição, sobretudo quando a gente não liga para ela, não conhece a nossa história, olha com desdém para o que aconteceu. Mas será que a gente não aprendeu com esses desmandos todos? Será que a gente não está mais experiente, Musa, Mota? Eu não posso acreditar que simplesmente vai ser sempre assim. Oi? As perguntas são retóricas? Não, são reais, Mota. São reais. O cara que nos ouve aí, o nosso espectador que está no rádio, que está na TV, que está ouvindo o Pingos, ele olha e fala assim, eu tenho na memória o que deu errado, eu não vou aceitar de novo. Pensa na sua casa, você vai lá e tem um problema com a tua mulher, vamos trazer aqui para coisa comezinha. Você tem um problema com a tua mulher. Se você repete a mesma história que deu errado com a tua mulher, ou tua mulher repete a mesma história que deu errado contigo, a história que pode se repetir, mas a tua reação diante daquela história não vai ser a mesma. Marcília, tem um... Estou sendo muito ingênuo? Será? Eu acho que você está sendo muito racional e eu concordo contigo, mas pelo visto a realidade ela é um pouco diferente. Nós mencionamos ontem, por exemplo, pessoas altamente instruídas que simplesmente não levam isso em consideração. O óbvio, né? Tem um livro de Carlos Cipolla, em que ele é um historiador que dá aula na Universidade da Califórnia, que chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. E eu vou te falar rapidamente os 4 tipos de pessoas que de maneira simplista ele resume, porque responde talvez a tua pergunta. O primeiro sujeito que ele coloca é o inteligente, em que ele age em benefício próprio, mas faz bem para os demais. O segundo é o ingênuo, em que ele pratica ações em que faz bem para os demais, mas mal para si. O exemplo até que ele dá é aquele palhaço num farol, num semáforo, em que ele está lá muitas vezes ferrado financeiramente, está triste, mas está alegrando aos outros ali no farol, no semáforo, jogando as bolinhas para cima e tudo mais. O terceiro que ele coloca é o bandido e o último é o estúpido. E ele diz que o estúpido é pior do que o bandido. Não é o conceito moral aqui e o ponto dele é o seguinte. O bandido é aquele que ganha para si e prejudica os demais. Né? E a gente encaixa o INSS nisso, porque ele também divide os bandidos em 2. O que rouba pouco de muitos e o que rouba muito de poucos. Mas de qualquer maneira ele está praticando um mal, um bem para si e um mal para o restante das pessoas. E por último vem o estúpido. O estúpido é aquele que prejudica aos outros e a si mesmo. E nós estamos chegando nas eleições que talvez respondam um pouco das tuas perguntas.